sobre Covid-19 e falamos também que os médicos, fisioterapeutas, sobretudo os fisioterapeutas, estão recebendo cada vez mais em seus consultórios e clínicas um número grande, considerável, de pacientes de Covid-19. São pacientes que tiveram a doença e ficaram com sequelas, algumas até diferentes do que normalmente a medicina costuma dizer que pode acontecer. Algumas pessoas perdem o olfato por algum tempo, né? Isso foi bastante falado, os especialistas falaram sobre isso. Tem os problemas motores, que também podem acontecer. Mas existem outras consequências da doença que passam a ser investigadas agora pelos profissionais da saúde. Algumas são muito diferentes, incomuns, né? É, eu vou citar aqui um relato que eu ouvi de uma fisioterapeuta, de um paciente que sente cheiro de cigarro o tempo inteiro. Esse paciente não fuma, mas ele sente como se ele estivesse exalando cheiro de cigarro, um aroma de cigarro. Quer dizer, é uma coisa estranha, diferente. Outro paciente que passou a registrar síndrome do intestino irritável. Tem muitos casos chegando aos consultórios. Aqui em Teresina, nós temos o CEIR, que presta atendimento a pessoas com sequelas da doença. A gente vai conversar com a diretora clínica do CEIR sobre esse atendimento, que é a médica fisiátrica Liceana Pádua. A partir de agora, bom dia, doutora Liceana. Bom dia, Cíntia. Bom, queria entender então isso que como eu falei, né, consultórios clínicos, e acredito que o CI também esteja recebendo essa clínica de vocês, que é voltada para essa atenção, esse atendimento a esse paciente de Covid, né? Lá no CI a gente reabilita principalmente os pacientes que ficaram com as mais grandes incapacitados que a gente fala, né? Que foram os pacientes que ficaram com sequelas tanto respiratória, cardiopulmonar, que têm dificuldade de voltar nas suas atividades de vida diária, como também sequelas motoras, como pacientes que ficaram com polineuropatia doente crítico, perderam muita massa magra, não estão conseguindo andar, não conseguem mais se vestir sozinho, né? E outras doenças neurológicas, alguns pacientes que ficaram com sequela de AVC após a infecção pelo Covid, ou amputação, a gente já pegou também esse tipo de sequela dentro da nossa reabilitação. Entendi. E, bom, mas isso demanda tratamentos diferenciados, né? É como se que cada sequela fosse diferente, cada pessoa tem uma sequela diferente desses sequelados. Não é uma única sequela, ou não são sequelas 100% previstas, digamos assim, né? Isso. A gente vê muitas queixas, né, dentro dos nossos pacientes, como dificuldade de memória, de atenção, concentração. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem a equipe fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, além da equipe clínica, né, dos médicos, como cardiologistas, neurologistas, pneumologistas e eu como fisiatra. A gente trabalha muito na psicologia essa questão de concentração, atenção, sabe, Cintia? Eles queixam muito dessa dificuldade após a infecção. Referem que tem que ficar perguntando várias vezes a mesma coisa, esquecem de detalhes que foram feitos, mas com o trabalho e com o tempo, no passar do tempo, eles vão conseguindo recuperar as habilidades normais. Que tipo de tratamento é feito com uma pessoa sequelada que está com problemas de memória? Na psicologia, eles têm vários testes, várias atividades que vão treinando, joguinhos que vão treinando a atenção e a memória dele. E aí isso vai ajudando nessa recuperação. Então, a psicologia tem toda essa estratégia. A gente vê também muito, por exemplo, para a fonoaudiologia, alterações de voz, fala, né? Porque os pacientes ficam muito tempo entubados, então pode ter edema em cordas vocais, ficar com rouquidão. Então, também a gente trabalha isso para melhorar essa questão, né, da fala. Às vezes fica com a tosse crônica, com dificuldade, às vezes, para falar. Então, a gente consegue trabalhar tudo isso. E a fisioterapeuta, que é o grande, né, a grande procura, que é da parte da reabilitação cardiopulmonar, né, que a gente sabe que a principal sequela do COVID é a parte pulmonar, que pode causar fibrose no pulmão, então o paciente fica muito cansado.
ele vai fazer qualquer coisa do dia a dia, andar dentro de casa, ele se cansa. Então, a gente tem toda uma reabilitação, né, todo um preparo, né, primeiro a limpezas broncas, caso o paciente chegue ainda muito secretivo, ainda na fase mais precoce, né, que a gente fala, assim, que ainda com dificuldade de expansão do pulmão, e depois que ele já está um pouco mais estável, a gente passa ele para fazer as atividades aeróbicas, né, na esteira, na bicicleta, no fortalecimento muscular. Então, tem toda uma estratégia de etapas para essa reabilitação completa dos pacientes. Entendi. Efraim? Doutora, eu gostaria de saber que origem é essa doença? Porque elas apareceram e a surpresa no elenco de doenças que apareceram após a Covid nesses pacientes? A gente sabe que hoje em dia a gente tem várias mutações que vêm surgindo, né? E quanto mais a gente tiver a população vacinada, mais difícil de surgir novas mutações. Então, a gente tem que sempre tomar o cuidado, né? Continuar fazendo todas as medidas preventivas, de usar máscara, de fazer o isolamento, de tomar vacinas, para que a gente possa diminuir essa transmissibilidade, diminuir essas mutações, porque aí a gente vai ter um controle melhor da doença, né? Porque ela pode deixar sequelas mais definitivas, porque essa fibrose, às vezes, do pulmão, a gente reduz, melhora, mas ainda pode, né, ficar com essa sequela no pulmão, às vezes no rim, né, outras sequelas motoras, tem pacientes que ficam com alterações, né, nos nervos periféricos, que a gente fala com o pé caído, alterações de olfato, como a Cíntia falou, né, que é uma alteração no nervo do olfato também, que faz essa alteração de cheiro, então isso pode ficar sequelas, às vezes, definitivas. Entendi. Também problema cardíaco? Você já percebeu alguma coisa, alguns problemas cardíacos relacionados com a doença? Isso, a gente percebe os pacientes nesse início da fase com uma hipertensão de difícil controle, né? A gente precisa aumentar, otimizar as medicações para que possa melhorar. Mas a reabilitação também ajuda nisso, né? Porque vai ajudar nesse condicionamento, vai ajudar nesse preparo. Os pacientes vêm melhorando em relação a isso, mas a gente percebe, sim, uma alteração no controle da pressão que antes era bem controlada, ela fica uma pressão de difícil controle. E aí, dependendo das consequências que ele teve durante o tratamento, né, tem pacientes que tiveram miocardite, tiveram outras alterações cardíacas durante a infecção, podem ter outras sequelas também. Inclusive já tem um telespectador aqui dizendo que ele também sente moleza nas pernas no pós-Covid, que aliás já é uma doença, né? Já estão falando de uma doença pós-Covid como uma doença. É um relato que eu acho que bate bem com isso que você falou aí, né? Muita gente fazendo esse tipo de reabilitação. Eu queria entender também como as pessoas chegam até essa clínica de atendimento do CI e se você acredita que existe um número muito grande, há uma subnotificação dessas consequências, já que nem todo mundo associa ou vai depois procurar um médico, associa o que ela está sentindo à doença que ela teve? Com certeza, né? Às vezes a pessoa fica como esse telespectador falou, uma fraqueza nas pernas. Então, assim, o COVID, ela causa uma perda de massa magra, né? A gente observa que, comparando com outras doenças que ficam internadas dentro da UTI, ela tem uma perda de massa magra. Então, o paciente costuma se sentir muito fraco durante a infecção. E depois disso, às vezes, ele demora um tempo para recuperar, né? Então, às vezes, as pessoas não procuram precocemente para tratar e acaba que a recuperação é um pouco mais lenta. Vai recuperar, mas de uma forma bem mais lenta, né? Quando você faz o tratamento, fortalecimento, você consegue retornar mais rápido às suas atividades. E outro fator também que é bem importante destacar é a questão do transtorno pós-traumático, depressão, ansiedade, que o paciente fica depois de pegar uma infecção grave que trouxe tantas consequências, né, no nosso país e no mundo, né? Uhum, entendi. E para terminando de responder a tua pergunta, Cid, sobre o acesso, né? Isso. A gente perdeu o contato com a doutora Liceana Pádua. Vamos tentar, então, aqui retomar esse contato para entender como funciona esse encaminhamento. Então, se você, paciente, teve Covid-19 e você está sentindo problemas de saúde que você não tinha antes da doença, é importante que você procure alguém
né, um profissional de saúde que possa te orientar e te ajudar e, se for o caso, encaminhar para atendimento. Essa clínica do CI é uma das primeiras clínicas criadas no Brasil só para reabilitação de pacientes com Covid-19. E até porque o CI já existe, então, como já havia o centro de reabilitação, foi mais fácil criar esse espaço para o atendimento pós-Covid. São tantos motivos para você tomar vacina que eu acredito que ler um pouco sobre o pós-Covid é também um estímulo, né? A gente não conseguiu retomar, então, infelizmente, vamos ficar devendo essa informação. Podemos apenas pedir à doutora Liciana para informar qual é o acesso, qual é a forma de atendimento que é feita através do CI, né? Como chegar até o CI após, né, esse relato de que realmente o paciente tem algum tipo de problema. Sim, Olha, ainda, só um instante, ainda sobre Covid-19, quem for viajar a partir do dia 1º de fevereiro,